Donald Trump voltou a falar sobre transtorno do espectro autista. Dessa vez, relacionou o transtorno com vacinas e com o uso de paracetamol. Claro que as declarações tiveram repercussão imediata. Cientistas e organizações internacionais reagiram. A OMS reafirmou que vacinas não causam autismo. No caso do paracetamol, os estudos mostram apenas associações observacionais, ou seja, não há nenhuma prova de causalidade. Mesmo assim, a FDA anunciou que discute inserir alertas no rótulo do medicamento. No centro dessa cruzada contra a ciência também está o Robert F. Kennedy Jr. Ele é um dos principais nomes do movimento antivacina e hoje ocupa o cargo de secretário de Saúde dos Estados Unidos. No Brasil, o debate se cruza com a pandemia. Em 2021, o governo Bolsonaro tentou proibir a exigência de comprovante de vacina nas escolas federais. O STF derrubou a medida e garantiu a autonomia das instituições. Agora, o ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue a conduta de Bolsonaro na gestão da Covid. E assim, fake news sobre saúde viraram política de Estado. Segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar todos os dias da semana uma temática, uma notícia importante do momento, desconstruir também fake news. Hoje eu vou conversar com a doutora Luana Araújo, que é infectologista, médica, já veio aqui outras vezes também. Doutora, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Um prazer sempre grande estar aqui com vocês. Doutora, até a iniciativa de conversar com você foi um vídeo importantíssimo que você postou no seu canal. Aliás, você usa o seu canal de uma maneira a deixar as pessoas, a tranquilizar as pessoas diante de notícias falsas. Isso não é algo novo, é um trabalho que você faz desde a pandemia, ou pelo menos as pessoas tomaram conhecimento a partir da pandemia. E, recentemente, a gente teve a notícia do Trump dizendo que o Tilenol, que é um dos antitérmicos, um dos medicamentos mais conhecidos do mundo, tem ligação com a causa, segundo ele, do autismo, que, aliás, é o transtorno do espectro autista, só para dar um nome correto aqui. De onde veio isso? E qual é o potencial também que uma notícia falsa reproduzida por um presidente da República de uma nação como os Estados Unidos, isso também não é desprezível, tem de fazer um estrago? Eu começo do fim, né? É um estrago enorme. Ele é considerado um líder para muitas pessoas, né? Para outras, ele é apenas um gestor de um país. Mas, de qualquer forma, o que tem é esse tipo de amplificação, né, o que consegue ter esse tipo de alcance, traz consigo sempre um impacto muito grande. Então, no caso do paracetamol, que é a substância presente nessa medicação, que nos Estados Unidos é conhecida como acetaminofém, então, quem ouvir essas duas coisas saiba que a gente está falando da mesma substância. Essa fala é mais uma das incoerências, né, das notícias falsas relacionadas ao transtorno do espectro autista, que é uma condição, não é uma doença, né, uma condição, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando as nossas conexões cerebrais estão se formando lá intraútero ainda, principalmente no primeiro trimestre de gestação, mas também um pouco depois disso, quando elas estão se formando nessas pessoas, elas acabam se conectando, se formando de maneira um pouco diferente daquilo que a gente considera típico. Então, é nesse espectro, e é um espectro porque a manifestação clínica dessas conexões diferentes, ela vai desde alguém com grande inserção social, sem precisar de grande apoio, grande suporte, até pessoas que precisam de um suporte um pouco mais assertivo, né, ou mais importante, é uma grande gama de manifestações. E, por isso,
por ser uma condição reconhecida relativamente há pouco tempo, cujos critérios diagnósticos mudaram conforme a gente foi conhecendo um pouco mais sobre a condição, e porque a gente realmente não tem, apesar de grande tempo, né, décadas de pesquisas importantes no assunto, a gente ainda não tem uma causa única definida, e é um complexo tão grande que é praticamente impossível que tenha uma única causa definida. É um lugar também, é uma questão muito sujeita a essas fake news, a essas mentiras. Então, o que foi trazido agora é simplesmente só mais uma delas, né? Historicamente, a gente teve outras. Para variar, as mulheres foram culpadas, né, também da condição, né, dos filhos nascerem dentro do espectro autista, porque elas eram frias, né, elas eram chamadas de mães geladeira, isso lá na década de 40, 50, século passado. Depois a gente passou pelo absurdo das vacinas, que também foram relacionadas a estudos fraudulentos, e agora o presidente americano ele apresenta um estudo, mas que não tem qualquer tipo de poder de inferir causalidade, como a gente chama, né? Dizer que uma coisa causa a outra, mas simplesmente jogar isso ao vento já faz um estrago bem grande. Com certeza, eu acho que daí é importante também a gente entender a diferença entre correlação e causalidade para entender esse caso, né, doutora? E aproveitando aqui, se a gente puder explicar um pouco mais o que a ciência sabe sobre a causa desse transtorno. Você já tangenciou aqui dizendo que não tem uma causa única, né? Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais também, mas a gente teve grandes mudanças ao longo desses anos. Só em 2013 que a gente passou a chamar de transtorno, a ter esse entendimento também de transtorno do espectro autista, também de a gente ter outros, vamos dizer assim, essa denominação incluiu mais sintomas dentro desse espectro também, então, graus mais leves, né? Então, tudo isso está embutido e pode contribuir com esse aumento, segundo o Donald Trump está dizendo que é um aumento, uma curva exponencial dos casos de autismo. Acho que é importante a gente desmistificar isso aqui também. Sem dúvida, Gabi. E é interessante pelo seguinte, né? Normalmente essas fake news elas se apoiam em alguma coisa que soa ou pode ser verdade, mas elas interpretam isso e associam a isso de maneira extremamente falaciosa, né? Então, o que a gente tem de fato? Sim, o número de casos de pessoas enquadradas no transtorno do espectro autista vem aumentando durante o tempo. Mas a gente tem que entender por que isso aumenta, né? Aquelas pessoas que eventualmente não tinham um diagnóstico ou tinham um diagnóstico de outra condição acabaram sendo enquadradas dentro desse espectro, e também as pessoas estão falando mais sobre autismo, entendendo mais sobre a condição, então elas também procuram mais o apoio médico, o apoio de saúde para ter o seu diagnóstico. Então, só nisso, só de mudar critério, de conhecer um pouco mais, já corresponde provavelmente a uma boa parte desse aumento de número de casos. Mas não é só isso que explica também. Então, a gente também entende que deve ter alguma outra coisa que a gente ainda não sabe muito bem, e aí vem os casos que você mencionou, as correlações que você mencionou, que podem estar associadas a esse aumento de número de casos. Então, o que a gente sabe de fato? Não tem uma causa única. Fala-se do paracetamol, mas o início da descrição de casos que hoje a gente conhece como o transtorno do espectro autista começa em 1911. O Tilenol, né, o paracetamol, ele só é colocado no mercado a partir de 1955. Então, 45 anos praticamente antes é que a gente começa já a ter descrição de casos de autismo. Como é que é o Tilenol que causa isso? Já não tem lógica, isso se desmonta, né, no primeiro argumento, de uma maneira muito rasa. Mas sim, o que a gente sabe hoje é que cerca de 85%, segundo os estudos mais recentes, do TEA é relacionado a questões genéticas. Então, quanto mais presente o transtorno é nas famílias, maior a chance dos seus filhos terem este diagnóstico também, mas não é só isso que explica. Então, a gente sabe que hoje a gente tem associações, inclusive, de idade materna e paterna avançadas, de gravidez precoce, de poluição ambiental e provavelmente outras correlações também que podem responder por algum percentual desse risco.
Mas, de novo, veja, a gente falou de genética, a gente falou de comportamentos, né? Uma gravidez mais precoce ou mais tardia, uma paternidade mais tardia, a gente está falando de fatores ambientais, a gente está falando de exposições, então são tantas as coisas, né? É uma questão tão complexa que jamais a gente poderia dizer que tem uma causa única. Doutora Luana, você tocou num ponto que eu justamente queria te perguntar, porque a culpa da mãe, ela já é, assim, mesmo se a gente excluir esse assunto que a gente está comentando aqui e explicando, é algo que é permanente desde o momento que ela descobre a gravidez normalmente, né? A gente tem muitos relatos sobre isso. E eu fico imaginando, tanto para as mães que têm filhos dentro do transtorno, né, com TEA, que tomaram paracetamol, como também para as mães que estão grávidas e precisam fazer o uso desse medicamento, o quanto isso pode ter deixado, de uma crueldade realmente, o quanto elas podem se preocupar com isso. Queria saber se você tem recebido algum relato nesse sentido, se as mães estão te procurando, se elas têm dúvidas, têm medo. Então, para a gente entender realmente de uma forma palpável o que é esse Claro. estrago, né? Sim, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido. Eu sou mãe de um menino de 2 anos, né? E Isso. meu pari, eu tinha as vésperas de fazer 43. Então, era uma gestação tardia, né? E a gente, eu acho que as pessoas dizem que junto com a mãe nasce a culpa, mas eu acho que antes da culpa nasce o medo. O medo mesmo, o medo de você, da vida como você leva, ser de alguma forma nociva para o seu filho, o que você come, o que você usa de remédio, e muitas das vezes, principalmente no meu caso, gravidezes mais tardias, isso tem coisas que você não consegue evitar. Então, né, nasce esse medo e nasce essa situação, essa culpa. E, é, e essas mães hoje, elas estão muito tensas, porque tem o seguinte, né, em termos de saúde propriamente ditas, a gestação é um momento de muita restrição farmacológica. Quando as mães precisam, as gestantes precisam de medicações, a gente tem uma sensibilidade muito grande, né, uma avaliação bastante criteriosa do que dá para essa mãe, exatamente para conseguir garantir segurança para ela e para o bebê. O Tilenol, o paracetamol, ele é das medicações mais seguras e conhecidas do mundo, e é por isso que ele é utilizado na gestação para lidar com dores e principalmente com quadros febris, porque a gente sabe que a febre, ela é indutora de problemas, pode ser indutora de problemas neurológicos na criança. Então, é preciso controlar isso. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles não têm nenhuma outra medicação para essas gestantes que não o paracetamol. Lembro que os Estados Unidos são um país que tem dificuldades muito grandes com analgésicos, né? Eles têm poucas opções, inclusive enfrentam uma crise muito grande pelo abuso de opioides, né? É o maior problema de saúde pública que eles têm hoje. Mas para a gestação, que é um período onde a mulher não pode fazer anti-inflamatório, por exemplo, e lá não tem uma outra oportunidade como a dipirona, que é mais segura a partir do segundo trimestre, essa mulher, essa mãe, essa gestante, ela não vai ter nenhuma opção em que ela vai poder fazer uso para aliviar uma dor ou uma febre sem que ela sinta um desespero, uma culpa enorme, sem que afete a saúde mental, a pressão arterial e um monte de outras coisas, até que essa criança nasça, se desenvolva e eventualmente tenha ou não um diagnóstico de TEA. Então, é de fato uma crueldade mesmo. E as mães que me procuram dessa maneira. Doutora, eu tomei ontem, eu estou com 24 semanas, o que eu fiz com meu filho? Eu falo, cara, você não fez nada, está tudo certo, você precisa fazer isso. Então, essa segurança precisa ser reafirmada para essas mulheres. A tristeza, né, é que a gente entra na seara das fake news. E aí a gente vê, infelizmente, muitos diplomados em medicina, eu não posso chamar de colegas, muitos diplomados em medicina repetindo essas loucuras para essas mães e com isso amplificando a voz dessa maldade. A gente viu muito isso na pandemia, né, doutora Luana? Aliás, já já a gente vai falar melhor a respeito disso. Eu queria aproveitar para te perguntar também, a gente falou sobre essa questão do diagnóstico, de uma ampliação, né, da definição dessa condição, então, incluindo
também outros diagnósticos dentro do espectro, com critérios mais abrangentes, então, mas se também foi uma conscientização maior, se isso é um fator que também pode ser levado em consideração. Sem dúvida, né? O assunto do TEA, principalmente porque aqui no Brasil, né, algumas personalidades se declararam de dentro do transtorno do espectro autista, alguns pais e mães disseram que os seus filhos estavam dentro desse transtorno, as pessoas começaram a falar mais sobre isso e esse assunto acabou se tornando um assunto relativamente recorrente na sociedade. E, de novo, com essas dificuldades de diagnóstico, inclusive de acompanhamento dentro do Sistema Único de Saúde, não é simples ter esse suporte que muitos desses pacientes precisam. Esse assunto ficou ainda mais importante, ainda mais prevalente, né, nas nossas discussões sociais. Então, quando a gente desperta essa consciência nas pessoas, elas querem saber, mas, poxa, será que esse sintoma que eu tenho, ou meu filho tem, ou meu pai tinha, se enquadra na questão do transtorno do espectro autista, né? Então, isso, de fato, junto com o aumento do critério diagnóstico, né, dessa expansão da abrangência do critério, o conhecimento da população, a curiosidade da população, a busca por um diagnóstico, certamente fazem com que essas pessoas consigam ter acesso a essas ferramentas diagnósticas e, eventualmente, ter o diagnóstico de fato. Doutora Luana, eu quero saber também o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, das agências de saúde sobre isso. E o potencial que isso tem também para que, vamos dizer assim, a gente desconstrua essa fake news que foi colocada. Porque a gente sabe que é muito difícil, depois de uma notícia falsa, muitas vezes viralizar, ir para as redes sociais, fazer todo esse trabalho de conscientização, de explicar que é mentira. Enfim, muitas vezes não tem o mesmo potencial de conseguir chegar nas pessoas da mesma maneira que a notícia falsa, né? Certamente, até porque explicar dá muito mais trabalho do que induzir, né? Principalmente emocionalmente. Quando você explica, você exige uma racionalidade, né? Uma clareza de ideias para que as pessoas consigam acompanhar e construir o seu próprio raciocínio, enquanto que quando você induz uma notícia falsa, você apela para o medo, né? Para a pressão, enfim, fica sempre mais difícil. Mas eu acho que a gente aprendeu alguma coisa com a pandemia e isso me trouxe um pouco de alívio nesse sentido, sabe? As agências internacionais todas se posicionaram muito rapidamente. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Agência Europeia de Medicamentos, o Ministério da Saúde, a Anvisa, todos rapidamente reagiram dizendo, olha, isso não é verdade. E não tiveram medo de dizer isso não é verdade, porque eu acho que antigamente também as pessoas ficavam assim, não, olha, veja bem, não é bem assim, e isso, sem a veemência que necessita, acaba deixando as pessoas bastante aflitas, né? Bastante desamparadas. Então, eu acho que dessa vez essas agências todas foram muito rápidas e veementes em dizer isso não é verdade. E acho que tem uma outra coisa também que as pessoas começaram a desconfiar um pouco mais, né? Como é que 40, 50 anos de pesquisa são reduzidas a 4 meses que resultam num anúncio em que a pessoa diz que o sentimento dela diz que o autismo é derivado do uso do paracetamol, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas começaram a pensar, poxa, a gente passou por tanta coisa, a gente teve tanta discussão, será que tem lógica uma pessoa que não é do meio, que deu conselhos absolutamente inacreditáveis durante a pandemia, como pingue água sanitária no seu nariz para evitar a Covid, né? Ele tem um histórico, não é uma pessoa que ontem resolveu, né, divulgar uma notícia falsa. Há um histórico de notícias falsas. E nos Estados Unidos também eles conseguiram desfiar um pouco desse novelo e entenderam que altas patentes ali dentro do sistema de saúde americano têm ações em empresas que se beneficiariam desse tipo de notícia. Então, a gente começa a tentar desfazer esse novelo com mais rapidez e isso ajuda as pessoas a desconfiarem, a não levarem isso tanto de maneira incisiva, assim, né, para dentro de si. Ainda assim, a gente está falando de uma população extremamente vulnerável, que são as gestantes e as mães. Então, essas pessoas precisam ser mais protegidas do que simplesmente dizer, olha, isso é mentira, isso está errado, né? Elas precisam ser alvo de campanhas claras e inequívocas sobre o que elas têm direito e como é que essas coisas funcionam.
Para a gente também trazer um pouco do olhar do Brasil para essa questão da desinformação, eu achei aqui um estudo da FGV mostrando que o Brasil lidera a desinformação especificamente sobre TEA, né? E isso teve um crescimento de 15.000% em 5 anos. Foram analisados mais de 60 milhões. A gente está falando aqui de mensagens no Telegram, nesse aplicativo, identificando 150 falsas curas, causas também, supostas causas, obviamente. O que explica isso, doutora Luana? E olhando também para um aspecto mais amplo, porque a gente está falando aqui de notícias falsas. Porque o Trump, quando ele fala dessa suposta correlação aí do Tilenol com TEA, ele também defendeu o uso da leucovorina, que é uma forma de ácido fólico indicados em alguns tratamentos contra o câncer, como possível terapia. Então, são diversas notícias falsas aqui que a gente está trazendo em relação à ciência, e acho que faz muito sentido quando você ainda traz a informação dessas empresas que seriam beneficiadas, né, de notícias desse tipo. Isso eu acho que é uma informação fundamental aqui, até reforçando o que você acaba de trazer. Mas no Brasil a gente tem um problema grave, né, relacionado à questão das fake news, porque não é só esse estudo que você mencionou com relação ao TEA, né, mas a gente tem outros estudos anteriores que nos comparam a outros países, principalmente a países da OCDE, em que a gente não só é um país que consome muita fake news, porque não sabemos identificar o que é fake news e o que não é, a gente não tem esse discernimento, como a gente também produz muita notícia falsa. Então, nós, como população, somos o alvo preferencial dessas iniciativas deletérias. Então, é muito complicado a gente contar com o fato de que as pessoas não têm, talvez, a educação mínima básica para se proteger teoricamente, biologicamente, assim, a minha compreensão sobre biologia, sobre química, sobre, né, coisas, e não, eu estou falando de níveis básicos, assim, de educação fundamental. A gente não consegue contar com isso, ao mesmo tempo em que está todo mundo exposto à rede social e aos malefícios que essa rede também pode trazer. Então, não acho que a gente aprendeu muito nesse sentido durante a pandemia, nós continuamos muito vulneráveis, a gente vê aí a história da leucovorina. A leucovorina vai ser a próxima cloroquina, vocês vão ver isso acontecer aqui, as pessoas fazerem uso de maneira completamente equivocada, podendo ter seus efeitos e podendo desabastecer uma população que precisa, que é a população oncológica, por exemplo. Então, não é nenhum exercício de futurologia aqui, é simplesmente se lembrar do que aconteceu num passado recente. Então, infelizmente, a gente deve passar por alguma coisa nesse sentido, mas isso deixa marcas, né? Deixa marcas na população, vulnerabiliza grupos específicos, tem um peso importante sobre o sistema de saúde. A gente vê isso, crianças mal vacinadas, gestantes não vacinando propriamente ditas, e você vai ver gestantes passando por sofrimento desnecessário com sofrimento fetal. Então, assim, quando a gente encadeia os impactos um no outro, a gente vai vendo o tamanho do estrago que isso de fato causa. E a minha aflição pessoal aqui, Gabriela, é entender que isso no Brasil, em outros lugares do mundo também é assim, no próprio Estados Unidos também funciona assim, mas a gente não tem uma legislação que fale sobre isso, que responsabilize as pessoas. Não é censurar, as pessoas têm todo o direito de falar o que elas quiserem, mas elas precisam ser responsabilizadas pelo impacto que elas causam. Então, quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente fica sem uma ferramenta de responsabilização. Então, como é que você diz para a pessoa que diz que câncer de mama não existe? Ou que diz que não pode tomar vacina contra a Covid porque, enfim, a criança vai ter XYZ, ou porque, enfim, vai tomar leucovorina. Não... É um universo de mentiras e a gente tem muito poucas ferramentas sociais para lidar com isso. Então, é um problema muito grande que tende a ter impactos maiores para o futuro. O alcance é muito menor, né? Eu me lembrei na hora também, quando eu ouvi sobre a leucovorina, a cloroquina foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E o Trump assumindo não é uma novidade, o posicionamento sobre o Donald Trump em relação à pandemia, por exemplo,
mas desde que ele assumiu nesse segundo mandato, a gente viu diversos exemplos, por exemplo, essa questão da pressão contra as universidades, de ameaças também contra alunos e professores, que também, de certa forma, na verdade, de certa forma não, é diretamente um impacto em relação às pesquisas e aos cientistas, E a principalmente os imigrantes, suspensão né? de pesquisas, perdão, a suspensão de pesquisas, inclusive relacionadas a câncer, e eles anunciaram ontem algumas outras medidas com relação ao TEA, mas eles já tinham suspendido muitas outras pesquisas, né? Exato. Eles suspendem a ciência, ela não fala o que você quer. A ciência descreve a natureza. O que eles estão fazendo é escolher a ciência ou um rumo que fale próximo daquilo que eles querem ouvir. E isso é perigosíssimo, né? Eles falam que o flúor na água, né, que para a saúde bucal do estadunidense, que não é das melhores do mundo, seria um problema. Isso não é verdade. Eles advogam pelo leite cru, que traz inúmeros problemas de saúde, pode trazer, e eles advogam por isso. Eles desmantelaram até esse momento grande parte da rede de vigilância em saúde dos Estados Unidos. Então, assim, um país que costumava ser um expoente, né, um norte científico para o resto do mundo, agora é um país em frangalhos na sua credibilidade científica. Eu queria aproveitar para trazer agora a sua análise sobre o Brasil, porque a gente teve uma notícia importantíssima a respeito do STF reabrindo as investigações sobre a pandemia de Covid, com base no relatório da CPI. E a gente está falando aqui da conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de dezenas de aliados dele na pandemia. A importância que isso tem num momento como esse. Você estava falando justamente sobre responsabilização, então acho que tocar nesse ponto é fundamental. Não, eu acho que essa é uma notícia que todo mundo que esteve envolvido na pandemia, seja na parte da assistência, seja, infelizmente, perdendo seus entes queridos, é uma notícia que todo mundo esperava, né? Há muito tempo, a gente esperava isso há pelo menos 4 anos, né? A gente tem a clareza dos dados que mostram que houve omissão e houve dolo em várias ações que levaram a um sofrimento maior da população, porque reforçaram ações anti-ciência, porque dificultaram o acesso das pessoas a medidas de prevenção, porque contaminaram a sociedade com informações incorretas. Então, eu posso ficar aqui enumerando várias dessas atividades por muito tempo. Então, isso eu acho que era algo que muita gente esperava, pelo menos todos nós que vivemos a pandemia de uma maneira intensa, tínhamos a esperança de que isso pudesse acontecer, e eu acho que o Brasil hoje é um expoente no mundo com relação a isso. A gente mostra com essa retomada que não é possível que crimes contra a saúde pública fiquem impunes. A gente está falando de praticamente 400 a 500 mil mortes relacionadas a essas ações de omissões. Então, se fosse uma pessoa só, já era muito. A gente está falando de quase 500 mil de pessoas, né, afetadas diretamente por essas ações de omissões. Então, eu espero. A minha única crítica, aliás, as minhas duas únicas críticas são: demorou muito tempo. E cada segundo que a gente passa dentro desse contexto é um segundo de sofrimento. Para as pessoas que perderam, então, um calvário de muitos anos. E o segundo é que eu acho que faltam muitos nomes nessa lista, sabe? Faltam muitos nomes. Faltam aquelas pessoas que foram covardes e foram, com isso, cúmplices de muitas dessas medidas. Eu acho que muitos gestores estão faltando ali. Mas a gente aquilo, é um dia depois do outro, um precedente depois do outro, então a gente vai esperando que essas coisas abram o caminho para que a gente finalmente consiga ter um mínimo de alívio com relação ao que aconteceu. Não vai apagar, não vai trazer as pessoas de volta, né, não vai minorar o sofrimento, mas traz um alívio de que a gente vai passar por outras pandemias, isso é certo, isso não é de novo, um outro exercício de futurologia. Isso é a previsão, claro, é a predição da ciência. A gente vai passar por isso nessa nossa vida, nesse nosso tempo, e isso não pode acontecer de novo. Então, a gente tende a repetir os erros que a gente tenta esquecer ou que a gente não responsabiliza. Então, é também pedagógico que isso aconteça e a gente não pode deixar passar.
É isso, doutora Luana. É um primeiro pequeno alívio em relação a isso, mas vamos em frente, Mas com é um, né? certeza. É um, É um. importante. Obrigada, é sempre um prazer te receber aqui, querida. Muito obrigada. Obrigada a você, eu fico sempre à disposição. Um Até abraço a uma todo mundo. próxima oportunidade. Um grande abraço, doutora Luana. Até mais. E falando aqui em trabalhar com a verdade, nesse último domingo a gente teve a aula com o Eduardo Moreira, o Guia da Liberdade Financeira, em que você pôde começar a aprender na nossa aula aberta do Investidor Mestre o que fazer com o seu dinheiro sem falsas promessas, sem promessa de primeiro milhão, nem nada disso, e sim trabalhar com a realidade. Então, você pode acompanhar mais uma vez, a gente vai ter o replay dessa aula, tá liberado. Você vai em detalhesdocl.com.br, deixa o seu e-mail lá para ser avisado que vai começar essa aula, que é online, aberta para todo mundo e gratuita. Não deixa de se inscrever. Agora vai ter o Mercado Investimentos, depois o Rolê CL. Você pode acompanhar o Em Detalhes todos os dias, também nas plataformas de áudio. A gente tem tema novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!